estamos? Bem? Pareço feliz. E é assim, em parte estou, porque agora só tenho aulas na próxima segunda-feira, ou seja, quando vocês estiverem a ouvir isso... Não, na próxima terça-feira, portanto, quando vocês estiverem a ouvir isto, falta-me um dia de férias. Portanto, hoje é terça e as minhas aulas começam daqui a uma semana, tenho mais ou menos uma semana de férias. Contudo, começo as aulas com teste de chinês. Para quem não sabe, é a minha cadeira mais difícil, sem dúvidas, desde o primeiro ano. Ok, desde o primeiro ano talvez não, mas desde o segundo ano, à vontade é a minha cadeira mais difícil. Pá, vê-se mesmo que é uma pessoa que não é da nossa cultura a marcar um teste depois da Páscoa, que claramente são dias que são passados com a família, ainda por cima não é só uma tarde, são logo para aí 2 ou 3 dias, e eu tenho que conciliar família que vejo uma vez por ano com teste de fucking chinês. Portanto, olhem, isto é um misto de emoções. Eu quero ter esta semana sem fazer um piso, mas ao mesmo tempo não vou poder fazê-lo. Ainda por cima, para além de ter que estudar, é logo para a coisa mais difícil. Não sei. Mas uma coisa que me irritou estes últimos dias foi aquelas pessoas que dizem... Imaginem, um familiar morre, ou um amigo, ou alguém morre, e as pessoas, não sei se é para confortar os outros ou porque acreditam mesmo nisso, mas dizem: se ele estivesse aqui não te queria ver chorar, ou se ele estivesse aqui queria que tu seguisses em frente. Não, tu não sabes o que é que a pessoa quer. Quando eu morrer, eu quero que as pessoas chorem. Eu fui importante para as pessoas, ok? Porque é que elas não haveriam de chorar? Claro que eu também quero que elas se lembrem dos momentos bons e daquilo e da marca que eu deixei, espero eu deixar alguma marca. Mas claro que eu quero que elas chorem, não é? Demonstrar a tristeza e o amor que tinham por mim. E nós não sabemos o que é que as pessoas querem. Nós dizemos: se ela estivesse viva, ela queria que tu fosses uma pessoa trabalhadora. Claro que queria. Toda a gente quer que os outros sejam pessoas trabalhadoras e de sucesso, se possível, não é? Tu não vais desejar a uma pessoa que seja um preguiçoso. Portanto, olhem, parem. Eu odeio, claro que isto ouve-se muito nas alturas em que vamos a um funeral, que morre uma pessoa mais próxima. Pá, deixem-se de merdas. Eu estou-me a cagar o que é que a pessoa queria. Se no momento me apetece ir ao doc, se no momento me apetece ir à discoteca, porque estou bué da triste, só me apetece beber copos, eu vou. Se a pessoa queria que eu fizesse isso ou não, estou-me a cagar, tipo... Eu é que estou vivo para lidar com as consequências, portanto... Ninguém sabe o que é que os mortos queriam, por muito que conheçam ou conhecessem essa pessoa. Outro pensamento que me tem aqui atormentado é um aspecto da guerra da Ucrânia. Não vou falar de todo isto que se ouve muito em podcasts. Eu notei muito na semana em que começou a guerra. Eu ouço para aí, sei lá, 10 podcasts ao mesmo tempo à vontade, que sai um episódio semanal e eu consigo ouvir todos, não é? Porque já os estou a seguir semanalmente, não estou a ouvir episódios antigos. E portanto, na altura que explodiu a guerra, só os podcasts que eu ouço em inglês, que são a maior parte dos Estados Unidos, também alguns do Reino Unido, é que não tocaram muito nesse assunto. Eu acho que nem chegaram a tocar, porque também são podcasts que têm um objetivo e não falar assim de coisas mundanas e coisas do dia-a-dia e que vão acontecendo e que estão no momento. E por isso fez-me imensa pressão. Eu ponderei mesmo, ok, esta semana não vou ouvir podcasts. Eu não consigo dizer esta palavra, entendem? É a segunda vez que eu digo esta merda em episódios e não sai bem.
ou eu deixo de ouvir, ou vou ouvindo só alguns, porque eu fiquei mesmo, pá, eles estão a dizer o mesmo, e por isso é que eu também não falei, até porque eu, primeiro que eu tenho que falar a toda a gente, porque eu sou a pessoa menos informada. Um pouco por escolha própria, quer dizer, sempre por escolha própria, nós é que escolhemos estar informados ou não, mas género, por escolha própria e intencional de não querer estar a ser bombardeada com isso tudo pelos motivos que eu já expliquei, porque eu lido mal com isso, na pandemia nomeadamente, e portanto é um bocado intencional para eu não ficar deprimida. No entanto, também é pá, porque vamos ser sinceros, não me interessa assim tanto saber todos aqueles factos. Eu vi aquele comentário, fiquei a saber algumas coisas e de onde é que isto já vinha, que não começou só agora. E por acaso uma coisa boa e interessante que eu acho que não disse aqui é que na altura que eu vi esse documentário eu também pedi aos meus pais para verem. Nós não vimos da mesma vez, mas eles viram posteriormente e eu depois perguntei-lhes, olhem, como isto foi em 2013, 14, já não me lembro bem, eu ainda tinha cerca de 12, 13 anos, posso não me lembrar porque tinha outra maturidade e mesmo que estivesse a dar a guerra nas notícias, provavelmente eu estava a pensar no anúncio que vinha a seguir de brinquedos para o Natal. Eu perguntei-lhes, olhem, se calhar ainda não tinha muita noção, mas vocês ouviram falar disto, porque eu nunca ouvi falar destes ataques no Maidan e que morreu tanta população. Foram contratadas milícias pelo presidente da Ucrânia e eu não sabia nada disto. E eles disseram que também nunca tinham ouvido falar disso. Eles ficaram igualmente transtornados e chocados quanto eu. E, ou seja, a conclusão a que eu chego é que nem sequer foi noticiado e, portanto, eu acho que muita da desinformação que nós, europeus, sem ser ucranianos e russos, temos é também porque as coisas não são espalhadas e porque se tenta esconder um bocado. Claramente quem o pratica sabe que está a cometer uma atrocidade, não é? As pessoas que o fazem sabem o que estão a fazer, simplesmente não se importam e não querem saber. Mas não era isso que eu queria falar. Eu tenho pensado numa coisa que é, no outro dia o presidente Zelensky disse que vai haver uma altura que vai ter que retirar as tropas e vai render-se à Rússia se continuar assim, porque não é, está a sacrificar a vida de centenas de soldados, homens e mulheres que não ele, não é? Que são o do seu povo ou não. Há muitos estrangeiros que têm vindo a ajudar, mas principalmente pessoas do seu povo que estão a morrer pela pátria, estão a morrer para defender o seu país e que mesmo que seja um ato heroico, não é? Se for perpetuado, se continuar, onde é que vamos chegar? A dezenas não, a milhares de mortes? Para que é que isso contribuiu, entendem? E ele tem consciência de que vai haver um momento que vai ter que se render porque não pode continuar a sacrificar a vida das pessoas se os russos não pararem também. E eu pensei, ok, faz sentido, até porque eu já me tinha pensado se ele ponderou se quer render-se ou simplesmente quer continuar, porque nem sequer é ele que está na frente do combate. Mas tendo em conta que ele pretende retirar as tropas, eu perguntei-me, mas como é que se define esse limite? Como é que se define a altura em que se retira as tropas? Porque já não é tarde demais agora, quando já morreram centenas de pessoas, civis e soldados, não é? Eu sei que é ele, eu sei quem é que vai, mas não sei com que critério. É ele que vai decidir quando retirar, se o decidir, não é? Porque também não sabemos como é que são os avanços, mas com que critério, não é? É que para mim morrerem 10 pessoas já é uma tragédia, não é? Morrer uma pessoa já é uma tragédia, mas tendo em conta as proporções de uma guerra,
como é que ele vai decidir? Ok, espera, hoje morreram, ok, se calhar amanhã paramos, fazendo uma estatística, se hoje morreram X, amanhã vão morrer Y, ok, talvez amanhã seja um bom momento, quando os óbitos já são imensos. Então, ele também tem sido muito criticado por causa disso, porque, claro que ele quer lutar pela Ucrânia, quer ser, não estou a dizer um mártir, porque ele ainda está vivo, mas quer ser um herói, e já o apelidaram tantas vezes de herói, mas não é ele que está a morrer, mas é ele que está a decidir até quando se morre. Porque, claro que a solução não é render, não é ficar sob o domínio russo, sobre um regime totalitário, completamente de extremo. Essa não é a solução, mas a solução também não é continuar, não é? Principalmente quando a pessoa que toma a decisão não é afetada diretamente. Claro que ele tem imensas ameaças de morte, claro que o objetivo principal até seria matá-lo, ficaria um grande problema resolvido, mas eu acho que estão a perceber mais ou menos o que é que eu estou a querer dizer. Portanto, era isto. Inquietou-me um bocado também estes últimos dias. Quando é que se define o limite? Os limites são sempre muito difíceis de definir, não só na guerra, mas em coisas mais de problemas de primeiro mundo. Mas limites é sempre algo que se tem que balançar. E limites é uma coisa pessoal. Por exemplo, quais são os meus limites para me dar com alguém? Os limites para eu perdoar alguém ou não perdoar? Agora imaginem os limites de vida ou morte. Falando de assuntos mais leves, e tal como prometido no vídeo que saiu na quarta-feira no YouTube, eu venho dar continuidade à leitura dos meus diários. Exato. Eu fiz uma leitura breve, embora demorou alguns minutitos, poucos, no meu vídeo do YouTube, mas eu, tal como eu disse lá, eu queria vir lê-los no podcast, textos que são mais, não sei, que mostram mais um bocado a minha personalidade, como eu era, para eu os analisar e tentar perceber se eu me lembro desses momentos, o que é que eu estava a sentir, se eu mudei, entendem? E é um bocado isso. Portanto, eu agora vou ler os meus diários, espero que gostem. E eu também não sei. Eu só escolhi o que é que vou ler, não sei o que é que eu vou dizer em cada parte. E escolher, para mim, já foi um sacrifício. Imaginem ter que ler os meus diários inteiros, na íntegra, para saber quais são os mais adequados. Portanto, sou a maior. Este aqui eu também li no vídeo, mas eu não contei uma história engraçada, que é: caiu-me um dente, quer dizer, arranquei-o. Ele estava cheio de sangue. Eu chorei, mas foi só um bocadinho. Agora fiquei aqui com um buraco. Quando o dente me caiu, eu telefonei ao meu pai. Portanto, esta frase de 4 linhas tem um ponto final, no fim, obviamente. Eu no vídeo disse que não sabia regras de pontuação e claramente não sabia. Tipo, não sei o que é que eu estava a fazer da vida. Ainda por cima sou uma pessoa... Não sou picuinhas, porque eu não corrijo os outros, mas faz-me confusão dentro de mim, tipo, para mim, pensar quando leio coisas com erros ortográficos e pontuação. Eu lembro-me que eu no secundário eu estava sentada ao lado de uma amiga minha nas aulas e nós nos testes de português, no final do teste, trocávamos os testes sem a professora ver, que era para corrigirmos o texto uma da outra, e normalmente ela corrigia-me erros, porque eu não tenho dislexia, pelo menos não está oficial, não está documentado, mas eu às vezes escrevo mal as palavras, mas tipo, eu acho que escrevi bem, estão a ver? Tipo, eu vou ler outra vez e sei completamente que aquilo está mal escrito. Não sei se é distração, porque às vezes são palavras mesmo
que as letras estão trocadas, portanto isso é um bocado de dislexia, mas muito pouco mesmo, são tipo, é tipo 2 palavras num texto de 500, então pronto. Mas foi engraçado, nós trocávamos os textos e eu corrigia-lhe a pontuação, estão a ver? Por isso é que isto mexe comigo, de eu não saber escrever nessa altura. Tinha 8 anos, e quê? Mas uma história engraçada é que eu chorava muito quando era criança. Não sei se era por ser filha única e ser um bocado mimada, mas eu chorava muito e este dente caiu-me, eu chorei, como vocês puderam ver. Eu chorei, mas foi só um bocadinho. Eu tipo a tentar, ok, malta, eu chorei, mas foi só um bocadinho. Pessoas que vão ler isto no futuro, eu não era assim tão mimada. Liguei ao meu pai, não sei, tipo, onde é que ele estava para ligar ao meu pai? Não estava com ele? Não sei. Uma vez estávamos no Algarve, eu e os meus pais, na altura também ainda de caírem os dentes, e eu perdi um dente no mar. Nem era como encontrar uma agulha num palheiro. Um dente no mar comparado com uma agulha num palheiro não é nada. Claramente encontramos a agulha. Mas um dente no mar do tamanho dos dentes de leite, claro que nunca se vai encontrar. O que é que aconteceu? Eu comecei a chorar, mas imaginem, estão a ver o que é que tipo eu chorar um bocado e depois ok, caguei. Não, eu fiz tipo uma birra na praia. Estão a imaginar a vergonha dos meus pais. Se fosse eu, cagava na minha filha, tipo, ficava tipo, olha, ou paras de chorar ou então, olha, venho-te aqui buscar daqui a 5 minutos porque não tenho paciência para isto. E é por isso que eu não sei. Que eu não sei, a minha vida familiar futura. Eu preciso ainda de crescer muito em níveis de paciência porque... Mas que atitude é esta? Eu comecei a chorar desalmadamente. Era porquê? Porque não ia receber a prenda da fada dos dentes? Eu não sei o que é que era. Próxima leitura. Hoje, quando acordei de manhã, fui para a cozinha dos meus avós para tomarmos o pequeno almoço. Depois acordou o meu primo e veio ter comigo à cozinha. A seguir fomos-nos vestir e lavar. Pá, convém, não é? E eu lembro-me que eu era sempre a primeira a acordar. Eu sei que agora também tenho acordado. Eu tipo, sempre fui de acordar cedo e sempre fui a primeira a acordar, exceto durante pá, aí 2 ou 3 anos, entre secundário e primeiros anos de universidade, que não era bem assim, mas normalmente sempre fui a primeira a acordar desde pequena. E eu lembro-me que tanto da parte da minha mãe como do meu pai em relação a primos, eu era sempre a primeira, mas de género, não era a primeira e passado meia hora eles acordavam, não, eu tinha que esperar para aí 2 ou 3 horas até eles acordarem. Eu passava-me, porque nós já não passávamos assim tanto tempo juntos, porque são pessoas que vivem em diferentes cidades, e depois eu tinha que esperar imenso tempo, porque eu sabia que não ia conseguir dormir, não era de género, ok, eu sei que eles ainda não vão acordar, vou continuar a dormir, vou fazer um esforço. Não, eu não conseguia. Só que depois, esta frustração, como eu me fui habituando, eu acabei por até ganhar gosto e estar aqueles momentos sozinha. Normalmente eu tomava um pequeno almoço e ficava a ler um livro, assim, aquele tempinho da manhã. Ou, por exemplo, ficava a falar com os meus avós. Isso é uma coisa que também me marca muito. Eu ficava a falar com eles sozinha, então eram momentos que nós tínhamos sozinho que eu sabia que quando os meus primos acordassem iam ter que ser partilhados. E eu, tendo sempre estado habituada a ser filha única, o momento com os avós é como ter irmãos, estão a ver que não posso ser eu sozinha. E eu lembro-me de valorizar muito esses momentos que estava a conversar com eles, não é conversar sobre o aborto. Malta, eu estava a conversar, a contar histórias provavelmente da Barbie que se partiu. Mas na altura para mim era o que importava. E eu lembro-me, lá está, de estar sempre à espera deles, depois ainda tinha que esperar que eles tomassem um pequeno almoço e que se fossem vestir, pá, era todo um sacrifício. Todo um sacrifício. Passados uns minutos, o meu primo perguntou ao meu tio se podíamos ir ao campo de futebol e ele disse que sim. Então lá fomos. Depois fomos almoçar. Passados alguns minutos já estávamos prontos para brincar outra vez. Em casa da minha avó,
no Caramulo há um campo desportivo ao ar livre e nós passávamos, tipo, sempre que o meu primo ia lá, nós íamos lá. Estão a ver? Não era tradição, era quase uma obrigação, nós tínhamos que ir lá. O meu primo sempre foi muito ligado ao futebol, eu não, sempre odiei futebol, só ia porque não ia ficar sozinha em casa quando via o meu primo 2 vezes por ano, não é? E lembro-me, malta, estão a ver histórias que vocês se envergonham quando são crianças? Isto não é um motivo de vergonha, é um motivo de tipo desprezo por mim própria. Eu rachei o pé a jogar futebol porque em vez de chutar a bola, eu dei um pontapé no chão de cimento do campo desportivo. Minuto de silêncio. Por um pé que outrora funcionou a 100% e todavia já não funciona porque eu decidi chutar a gravilha. Eu lembro-me desse dia, bem, eu chutei o chão, não é? Não foi nada premeditado, portanto, aconteceu e eu comecei, tipo, a chorar, doeu-me bué, não é? Como é de esperar. Para o resultado final ter sido aquele, eu devo ter chutado com boa força, não é? Porque eu lembro-me que estávamos só... Como é que se diz? A chutar para a baliza. Estão a ver? Eu gosto tanto de futebol que eu nem sei. Estão a ver? Quando estão só a dar pontapés para a baliza. Pá, não sei. E pá, deve ter sido com tanta força. Eu assim, caralho, tenho que ganhar esta merda, que eu sou tão má nisto, que tenho que marcar golo. E chutei o chão. E pronto, eu fiquei tipo, ok, vou-me queixar. O meu tio e o meu primo a gozarem comigo, a dizerem que eu tinha pezinhos de bailarina. E eu tipo a chorar, tipo, vocês não sabem o que é que eu estou a sentir. Isto foi um sábado. E depois eu lembro que na segunda-feira fui às aulas, não sei o quê, e estava-me a doer imenso o pé, quase não conseguia pousá-lo no chão, não é? Obviamente. E chegou a hora de eu ir para o ATL e eu fiquei tipo, malta, nem me consigo levantar. Tipo, não dá. Tipo, eu juro por tudo que se eu conseguisse eu ia. E tiveram que me vir buscar ao colo, à escola, porque eu não mexia. E depois fui ao hospital, de cadeira de rodas e pronto. E é só para dizer, quando eu me queixo, é sério, ok? Se eu disse que que o caralho do meu pé estava todo fodido, é porque estava. Pá, tenho para dizer genéricos, porque é assim. Eu até gostava de dizer a pessoas adultas que tenham um podcast, mas eu não posso. Eu não posso, porque eu sou esta vergonha. Passado um bocado, o meu primo teve que se ir embora para Lisboa. Por isso é que ele teve de se ir embora muito cedo. E eu sei que esta passagem não é nada especial, mas quando nós éramos pequenos, eu já acho que já disse aqui, eu chorava imenso com os meus primos irem embora. Ai não, eu não disse aqui, porque é uma coisa que eu vou dizer no episódio que gravei com a Filipa, spoiler, a Filipa vai aparecer aqui no podcast. Mas sempre que eu me tinha que despedir dos meus primos, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, como eu já disse, estamos raramente juntos e estávamos raramente juntos e eu chorava imenso, tipo mesmo birras, porque lá está, como eu era filha única, eu não convivia com ninguém. Claro que convivia com amigos na escola, mas estão a ver, em casa é toda uma experiência diferente e na altura, tipo eu agora, ainda bem que não tive irmãos, tipo odiava se tivesse irmãos agora, estão a ver? Eu amo ser filha única, ainda bem, pai e mãe, melhor decisão da vossa vida. Além de me terem a mim, é não terem tido mais ninguém. Mas na altura, claro que eu queria ter irmãos, não sei o quê, tipo, ai, sou filha única, não sei o quê. Eu chorava imenso, eu morria. Estão a ver, tipo, eles ficavam só, tchau Inês, e eu tipo, não sei o quê, não vais. Tipo, eles estavam a cagar-se completamente na minha cara. É que ainda por cima eu tenho um primo que também é filho único, ele estava completamente a cagar-se na minha cara, tipo, se eu ia embora ou não. Ou se ele ia embora ou não. Portanto, eu acho que, para além de ser filha única, eu sempre fui uma atrasada, sentimentalista e pronto. E tudo isso se esvaiu de mim. Eu acho que chorei tanto, tive tantas saudades de pessoas e remorsos e despedidas que eu agora caguei. Hoje é véspera de Ano Novo e eu estou em São João com o meu primo Miguel.
brincámos muito, mas quando chegou a noite nós estávamos ansiosos para entrarmos num novo ano. Porquê eu decidi ler isto? Eu acho que decidi ler isto porque quando eu era mais nova, eu e o meu primo alternávamos, porque eu acho que muitas famílias têm esta logística de um ano passarem o Natal com a parte paterna, o no outro com a materna e o ano novo também assim vice-versa, e portanto nós revezávamos às vezes um ano era eu o Pai Natal, o outro ano era ele, mas calhava ou no ano novo ou no Natal, estão a ver? Era só isso, ficávamos bué excited. A partir do momento que nós descobrimos que o Pai Natal não existia, passámos a ter essa logística, acho eu. Ou seja, nós começámos mesmo bué novos a fazer de Pai Natal, nós tínhamos pai 11 anos, quando começámos a ser nós os Pai Natais, e eu lembro-me que, imaginem, a minha avó, claro que ela não acredita no Pai Natal, mas ela ficava tipo em êxtase, e era muito engraçada essa alegria, e claro que isto dos diários ainda é uma escrita muito infantil, muito imatura ainda, e não são coisas muito profundas, não é? São coisas básicas, superficiais que acontecem no dia-a-dia, mas agora lembrando-me desses momentos, é mesmo nostálgico perceber que nunca mais vou viver, porque algumas das pessoas já não estão aqui, portanto recriá-los é impossível e temos que nos adaptar às circunstâncias. Por exemplo, Páscoa, claro que vou celebrar com a família, quer dizer, não é claro, mas ok, vou celebrar com a família, já não vai ser no mesmo sítio que foi durante anos, porque nos temos que adaptar à pandemia, à mobilidade da minha avó, a tudo o que está a acontecer, e é a questão de criar novas tradições, porque não temos outro remédio senão este de criar novos hábitos, porque a vida continua, e perceber isso. Por exemplo, um amigo meu, quando morreu o avô, ele ficou a pensar quando é que ele se ia perceber que realmente ia sentir falta dele, porque nós, no momento em que algum familiar próximo falece, nós ficamos tristes, mas é quase como sentimos-nos apáticos, porque nós sabemos que estamos tristes, mas parece que não é real. E é o que eu digo sempre que isso acontece, eu digo às pessoas, porque também já senti isso, que as pessoas só se vão a perceber e só vai cair a ficha mesmo quando chegar uma ocasião e as pessoas perceberem que já não vão poder recriá-la e que já não vão poder viver momentos que sempre tomaram por garantidos. E isso dói no sentido de... é a vida, dói, mas não vale a pena estar triste por isso. Eu acho que se pode ficar nostálgico e pode-se relembrar esses momentos com saudade, mas não vale a pena ficar triste nem emocionado, porque toda a gente tem que aceitar que isso não é possível. E por que não ter a oportunidade de criar novas coisas? Ainda bem que nós estamos aqui vivos para criar novos momentos com outras pessoas ou com as mesmas pessoas, mas já mais, uma quantidade já mais reduzida, e ler estes diários, ler toda esta inocência. E eu estava a escrever isto, coisas que eu, lá está, como eu já disse, tomava por garantidas, coisas que aconteciam, estar com os meus avós todos os fins de semana, era uma coisa super natural e que já há algum tempo que não acontecem, e a mim, por acaso, já me parece uma realidade muito distante. Claro que há pessoas que perdem os avós mais tarde, há pessoas que nem sequer os conhecem, mas para mim já me parece uma realidade muito distante. Por exemplo, uma realidade para mim não distante é a minha avó viver aqui em casa. Não foi assim há tanto tempo, mas viver estes momentos de natais em família com eles os dois, sim. Completamente uma memória já antiga, estão a ver? Hoje tive uma prova de ginástica rítmica na Lausanne. Levantei-me de manhã, eram 6h15, madrugada, estão a ver? Até já em 2012, eu me levantava cedo para fazer exercício, pá. A Pamela nem existia, Pamela nem era nascida, eu já fazia exercício às 6h15 da manhã. Está a usar. Cheguei ao autocarro e fui-me sentar ao pé da Michelle.
Pá, malta. Quem sou eu? Eu digo os pormenores todos. Demorámos 1h30 até chegarmos ao pavilhão da Lausanne. Fomos as últimas a atuar, por isso tivemos muito tempo a treinar. No desfile final, as juízes entregaram uma medalha. No fim, foi para o balneário despir-me. Ok? Não precisamos de entrar em tantos detalhes, mas é óbvio, ao mesmo tempo, que eu fui retirar um fato de ginástica para ir poder almoçar decentemente. Fui almoçar a um restaurante, à tarde passei por Coimbra e depois vim para Aveiro. Como estava cansada, fui para a cama dormir. É aceitável, não é? Hoje também é dia da mãe. I love my mother Cecilia because she's a special mother forever. Portanto, eu pá, se calhar não contei ainda muito o meu dia, foi um dia tão grande, eu pus aqui... Pá, olha, lembrei-me, eu tive uma prova de ginástica que tenho todos os fins de semana, mas o dia da mãe, que é uma vez por ano, I love my mother Cecilia because she's special. E mostrei aqui, os meus primeiros anos de inglês, o meu primeiro vocabulário, estou proud em 2012 já saber dizer isto tudo. É que eu pouco mais sei dizer hoje em dia. Este foi o meu primeiro diário, o que eu li agora. São, assim, as coisas mais antigas que eu escrevi. E as passagens que eu vou ler agora já são mais do presente. Do presente, bué, de 2014, estão a ver? Mas já tinha outra... Nota-se na escrita que já falo de outra forma. Hoje tive de ir apanhar a terceira e última dose da vacina do colo do útero e foi a que me doeu mais. Mal a enfermeira me acabou de dar, eu comecei a ver desfocado e a sentir-me enjoada, e então disse que estava mal disposta. As enfermeiras puseram-me naquelas camas com os pés onde se põe a cabeça e levantaram-me um bocadinho. Como eu tinha vindo a pé com a minha mãe, tive de esperar lá no centro de saúde um bocado. Eu lembro-me disto tão bem. Eu lembro-me da sensação de estar a ver tudo à roda e desmaiar por causa de uma fucking vacina. E nesse dia estava bué calor, era verão, até posso ver aqui que dia foi, 18 de julho, portanto comprovo que era verão, estava imenso calor, e nós fomos a pé, porque o centro de saúde é pertíssimo da minha casa, é 10 minutos a pé, e de verão, de férias, tudo bem, olhem, senti mal, puseram-me numa maca, é daquelas camas, é uma maca, na verdade, e puseram-me ao contrário com os pés para cima, e eu fiquei lá pai, meia hora, assim, provavelmente adormeci. Na altura já dormia muito, sim. E como nós vinhamos outra vez embora a pé, lá está, esperei mais tempo para ver se não desfalecia pelo caminho com a minha mãe. Sabes, na quinta-feira a médica disse para eu deixar de beber leite, depois faz a pele oleosa e recomendou-me leite de avelã, arroz ou amêndoa. Ontem, quando fui às compras, trouxe um de avelã para experimentar hoje ao pequeno almoço. Podes crer, é horrível, nunca mais. Agora vou-me lavar para depois de estudar, infelizmente, geografia. Ok, tenho de dar mais valor às férias. Opa, se a Inês de 13... Não, se a Inês de 13 anos soubesse que agora bebe todos os dias meio litro de leite de amêndoa. Malta, eu nem consigo dizer isto, mas eu bebo muito leite de amêndoa porque é o meu pequeno almoço. É um batido. O meu pequeno almoço é todos os dias um fucking batido que leva leite de amêndoa, não é? A base de tudo é o leite de amêndoa, a bebida de amêndoa. E eu amo aquilo. Quando eu bebo café ao pequeno almoço também meto leite de amêndoa. Quando faço receitas meto leite de amêndoa. Tanto bolos como massas. Portanto, eu uso aquilo para tudo. Portanto, é assim, eu beber aquilo sozinho, claramente, deve ser nojento. Aquilo não me cheira, estão a ver? Mas aquilo com o resto fica delicioso. Portanto, aquilo é essencial na minha vida. E lá sabia eu que, passado uns anos, ia gastar fortunas em leites de amêndoa. Mas eu lembro-me bem desse dia, estar ao pé do lavatório da cozinha, a experimentar aquilo e morrer completamente. A cena é que eu também fui experimentar aquilo só, não é? Ninguém bebe leite, acho eu, pá, quase ninguém bebe uma bebida vegetal sem um acompanhamento, estão a ver? Por acaso eu até tinha ideia que tinha provado de arroz, mas aqui diz que é de avelã. I don't know.
E portanto caguei e continuei a beber leite de vaca. Na altura, continuei a beber leite de vaca até ter tipo 19 anos. Olá, Rainy. Já te devia ter contado isto há mais tempo. A minha avó, em princípio, tem Alzheimer. Se ela não melhorar com os medicamentos, ela pode esquecer de tudo. Ela quer ficar aqui no caramulo, mas as minhas tias não ficam descansadas, pois ela pode esquecer de desligar o fogão. A minha mãe diz que a doença que a minha avó tem é a pior doença que alguém pode ter, pior que o cancro e doenças assim, o que mexeu muito comigo. Eu lembro-me da minha mãe estar sentada nas escadas e tinha ido a uma consulta com a minha avó em Coimbra. Eles viram, ela e as minhas tias viram imensos especialistas, tipo, não se cingiram só a um médico para ter diferentes opiniões, porque este tipo de problemas pode ser uma demência, pode ser uma memória seletiva, pode ser Alzheimer, e para tudo tem tratamentos diferentes e formas de avanço diferentes, e por isso elas também queriam ficar esclarecidas, claro, e saber o que podiam esperar e contar. E eu lembro da minha mãe estar nas escadas e estar a dizer às minhas tias, tipo, olhem, é Alzheimer, e estão a ver toda aquela cena de quando tu dás uma notícia péssima a alguém, tipo, péssima, das piores coisas que pode-se dizer são tipo estas. E eu lembro de estar no meu quarto, estão a ver quando vocês estão tipo, a ouvir as conversas, e eu estava a ouvir a conversa e a pensar, tipo, eu já estava à espera que fosse isso, mas eu estava bué, e agora? E lembro-me perfeitamente da primeira vez que nós trouxemos a minha avó para aqui para casa. Eu e a minha mãe fomos buscá-la e eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa muito pessoal, mas acho que foi dos piores dias da minha vida. Foi o dia em que trouxemos a minha avó para aqui, que a convencemos, não foi bem convencer porque foi um bocado forçado, não é? Não aprendemos com algemas, calma, por favor, proteção de idosos, não venham atrás de mim, nem da minha mãe, mas são decisões que não podem ser julgadas sem conhecer contextos, não é? E foi dos piores dias da minha vida, todas as emoções e todas as reações vividas nesse dia. Por isso, olhem, não aconselho. Se puderem escolher, não escolham ter Alzheimer, nem familiares com isso. E se tiverem, olhem, sempre podem falar comigo. Tenho experiência nos vários estágios ou estados. Tenho experiência nos vários estados da doença. Podem perguntar-me se quiserem. Aqui é a primeira vez que eu andei de avião. Oi, Rainy. Andar de avião foi muito fixe, principalmente quando fomos de escolar, porque parece que é um carro de Fórmula 1. Bem, tu também andaste, não é verdade? Porque eu levei-o na mala. Ridícula, não é? Agora estamos na Ilha Terceira. Sabes o que é que eu fui ver enquanto ficaste aqui no hotel? Bem, primeiro depois de aterrarmos, entramos num autocarro que nos vai acompanhar estes 3 dias que vamos ficar nesta belíssima ilha. Pronto. Depois fizemos um pequeno desvio e fomos à Praia da Vitória. A seguir fomos aos Biscoitos, que têm piscinas naturais, que são tipo várias piscinas no meio das rochas, mas com água do mar. E a água ronda por volta dos 24 graus. Depois seguimos para Angra do Heroísmo, onde estamos instalados. O almoço foi por nossa conta. Fomos os 3 almoçar ao restaurante Beira-Mar com visita para o Monte Brasil e uma pequena praia. À tarde, passeámos por Angra, fomos ver um jardim muito bonito e um museu muito interessante. Fomos para o Hotel Terceira Mar para tomarmos banho e enquanto não eram 8 horas, fomos dar um passeio pela piscina e pelas rochas negras por serem vulcânicas originais nos Açores. Caralho, eu preciso de fogo para ler estes textos sem vírgulas. A seguir fomos jantar. E agora, Rainy, desejo-te uma noite tranquila. Uau. Último, estamos aí para a última. Que não sei se lembram, quando eu fiz o episódio da morte, foi dos primeiros que eu gravei. E portanto, quem chegou só agora, eu nesta idade, por isso é que eu também escrevi isso aqui,
por esta altura, com os 13, 14 anos, eu frequentei uma psicóloga porque eu estava apavorada com a morte, tipo, tinha ataques de pânico só a pensar nisso, demasiada ansiedade para uma pessoa que tem 13 anos, eu tive que tomar comprimidos para o estômago, por causa dessa merda. Portanto, olhem, eu escrevi aqui uma coisa que é: desculpa por não escrever há muito tempo, mas com as aulas e com os testes não sobra muito tempo para mim. Sabes uma coisa? Eu não tenho andado assim muito bem. É difícil explicar, mas parece que tenho medo da morte e das doenças. Penso várias vezes de como é saber que se vai morrer brevemente, ou como é que é a sensação de se estar a morrer, ou até se sentimos alguma coisa quando estamos mortos. Mas pronto, eu não quero falar muito nisto, só quero dizer que tenho ido a uma psicóloga e espero melhorar. Fica bem, Inês. Tão fofa, mas estão a ver o que em 2 anos a minha escrita muda e tipo, o que eu tenho interesse em escrever e necessidade de escrever já não é se eu comi leitão ao almoço ou se eu fui brincar com o meu primo, mas se tenho, porque é que eu tenho medo da morte e quais são as questões e o que é que me apoquenta nisso. E também se nota a minha adolescência e a minha maturidade que fui ganhando. E pronto, já nesse episódio a conclusão é que já não sinto, mas se for demasiado bombardeada com notícias dessas, é possível ter uma recaída. Mas estamos bem, malta. Estamos on top agora. E por isso é que uma pessoa se afasta de notícias da Ucrânia. Consideração final é que... Estou a pensar a apostar num microfone. Eu estive a pesquisar, não foi profundamente, literalmente fui só a um site da Vorten e vi que microfones é que tinham. Porque eu deixo pesquisas profundas para Luís António, que é meu pai. E fui lá, vi um que me pareceu bonzito, pela aparência estética, não pelos detalhes, porque claramente estou-me a cagar para as pesquisas. E estava em promoção. E mesmo que não tivesse, não achei caro, estão a ver? E acho que era uma... Imaginem, eu estou-me sempre a perguntar, a partir de que ponto é que eu devo investir mais em, por exemplo, numa câmara para vlogs, num microfone, num tripé, se eu quero produzir conteúdos com mais... Se eu quero alcançar mais pessoas, se calhar tenho de produzir conteúdos com mais qualidade. Mas para produzir esses conteúdos eu tenho que investir. E investir só é minimamente possível, mais ou menos, se eu também tiver alguém em troca. Mas é tudo um ciclo, estão a ver? E é todo um dilema de investir em quê primeiro. Mas lá está, foi o que eu disse no vídeo do YouTube. Eu só faço vídeos quando me apetece. Tipo, não é uma coisa claramente que eu quero fazer a tempo inteiro, nem regularmente. É quando me dá na telha. E a ravioli é mesmo algo que eu sinto que é meu e que me sinto orgulhosa de fazer. Houve algumas semanas que eu, não foi dizer pensar em desistir, mas não me apetece nada mesmo gravar e editar, mas estou a ganhar gosto também por algum feedback que recebo e, portanto, acho que o microfone, de todas as coisas em que eu devia investir e que gostava de investir, é o que faz mais sentido no momento e não acho que seja assim um grande investimento. Mesmo que eu nem tivesse a publicar nada, eu acho super barato o microfone, para o que eu estava à espera. E portanto, olhem, deem-me forças e se puderem deem-me também uns euritos no MBWay, que eu deixo aqui o meu número. É uma boa forma de conseguir o meu número. Pensem bem nisso. Desejo-vos uma boa semana, espero que tenham tido uma ótima Páscoa. Eu até gostava de ter falado assim, especialmente da Páscoa, mas não tenho nada a dizer. As tradições mudam, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Quer dizer, a vontade não se mudou, mas é o que é. Espero que tenham uma boa semana. Para alunos da Universidade de Aveiro, espero que tenham uma boa semana antes do enterro. Literalmente o vosso enterro, vocês vão ficar mortos nessa semana, incluindo eu. Portanto,
Espero que tenham uma última semana boa de sobriedade. Para os restantes, desejo uma igualmente semana boa. Obrigada por terem ouvido mais uma vez e ouvimos-nos no próximo episódio. Tchau!